meditar na palavra de Deus nessa noite. Você vai dizer de novo esse assunto, Bispo Sandro? De novo, porque Deus está nos alertando para isso. Eu quero falar sobre 7 sinais do arrebatamento da igreja. Quem assistiu todos os vídeos, eu postei 6 vídeos, fiz a semana escatológica, mas eu tinha postado um dia antes. Quem assistiu todos os vídeos? Pouca gente assiste, estão assistindo muito pouco esses vídeos. Vamos assistir para ficar antenados naquilo que Deus está falando conosco. Em nenhum momento Jesus ou o Espírito Santo, em toda a sua palavra, não só no Novo Testamento, quando ele falou que aconteceria o arrebatamento, aconteceria o fim do mundo, aconteceria milênio, aconteceria todos os acontecimentos escatológicos, em nenhum momento a intenção foi escrever a história com antecedência. Também não foi a intenção matar a curiosidade de curiosos, jamais foi essa a intenção do Espírito Santo. Mas quando Deus nos deixa escrito algo que vai acontecer, Ele quer nos deixar prevenidos, para que ninguém seja pego de surpresa. Assim como ninguém jamais poderá se apresentar diante de Deus e dizer: eu sou inocente. Ninguém. A Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram, se afastaram da glória de Deus, e as coisas criadas, elas são os atributos visíveis e invisíveis de Deus. Eles são um testemunho da existência de Deus e que todos um dia terão que prestar contas, portanto são inexcusáveis, diz a palavra lá em Romanos. Então hoje nós vamos falar sobre estes 7 sinais, daquelas mensagens ali, são bem curtinhas, são 5, 6 minutos no máximo, uma ministração daquele devocional, porque a intenção não é um vídeo longo ali de manhã cedo, é um devocional curtinho. Então hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre esses 7 sinais do arrebatamento da igreja, e nós vamos ver que os 7 sinais, eles estão acontecendo simultaneamente hoje, nesse tempo chamado hoje. Muitas pessoas acreditam que não há nada que se possa saber quanto ao tempo do retorno do Senhor ou do arrebatamento, mas na verdade nós podemos sim. Veja o que nos diz a palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 4 a 6. Primeiro ele vai dizer nos versículos anteriores, vamos ler do 1º até o 6º versículo. Capítulo 5, eu vou ler ali, que eu só imprimi alguns versos aqui. 1 Tessalonicenses 5, NA. Vamos lá, do 1 até o 5. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 5. Se tiver com problema aí. Está com problema, eu entendi que estava perguntando qual que era a versão da Bíblia. Eu vou ler então do 4 ao 6 que eu já imprimi aqui. Entrou. Então é capítulo 5, do 1 ao 5, filha. Olha só, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz,
e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que a palavra está dizendo é que uma parte das pessoas será pega de surpresa, virá como um ladrão à noite. Mas ele se refere àqueles que estão vigilantes. Ele diz: mas vocês não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa. Então, para quem está vigilante, não será pego de surpresa. Os crentes que estão apercebidos não serão pegos de surpresa. Nós podemos estudar a palavra de Deus para entender tudo o que está acontecendo no mundo. Isso já foi feito no passado. Por quê? Porque nós olhamos para a palavra de Deus, os sinais que Jesus deixou, que nós vamos falar nessa noite, e nós vamos olhar para o mundo político, o mundo que nós estamos vivendo. No passado, quando Jesus veio a primeira vez, antes dele vir, a palavra do Senhor diz que os profetas que profetizaram acerca da vinda do Messias, eles pesquisaram também acerca da volta da primeira vinda de Jesus. Está em 1 Pedro 1,10, diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Veja só o que eles falaram, ó. Os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. Veja só, ele está dizendo que os profetas, eles profetizaram. Vamos falar que Isaías, que profetizou acerca do Messias, que é chamado profeta messiânico, 700 anos antes de Cristo, mas ele não sabia que as profecias dele seriam 700 anos depois. Ele começou a olhar os reinos, olhar o que estava acontecendo ao redor. Outros profetas pegaram outras profecias, eles investigaram para saber se o tempo do Messias era chegado. Então hoje nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos pegar as profecias que falam acerca do arrebatamento, as profecias que falam acerca da segunda vinda de Cristo, que é diferente do arrebatamento, a série de profecias escatológicas, para saber qual o tempo que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor fala que na época de Israel, em determinado momento da história, em uma tribo havia 200 líderes que eles eram entendidos. Olha o que era a especialidade deles: eles eram entendidos sobre tempos e épocas para saber como agir em cada situação. Então Deus quer que nós estejamos vigilantes e entendidos, não sermos pegos de surpresa, para saber o que está acontecendo no mundo de hoje. Muitas coisas estão acontecendo simultaneamente. Então, para nós entendermos sobre a proximidade, Jesus está às portas, o arrebatamento está muito mais próximo do que nunca. Nós precisamos entender o que Jesus deixou, e a melhor maneira é classificar então o que diz em Mateus 24 e tantos outros textos sobre sinais acerca do arrebatamento. E são pelo menos 7 sinais que ele deixou, os mais claros, e não são difíceis de entender quando nós comparamos o tempo que nós estamos vivendo. Eles são classificados por categorias. Primeiro são os sinais da natureza, Mateus 24:7, também Lucas 21:11,
ele fala de catástrofes da natureza, mas você diz, mas isso sempre aconteceu, mesmo quando Jesus viveu antes dele, já aconteciam catástrofes, mas nós temos que olhar a intensidade. No texto que nós lemos ali, ele fala sobre como a mulher que está para dar à luz, o que acontece? Começam as contrações, tem uma contração, depois tem outra, e o tempo vai diminuindo, e a intensidade da dor vai aumentando. Então, a intensidade dos sinais estão aumentando. Há 15 anos atrás, vamos pegar só o contexto do Brasil aqui para resumirmos um pouquinho, poderíamos pegar por todo mundo, mas vamos pegar o contexto do Brasil. Há 15 anos atrás, nós não ouvimos falar de terremoto no Brasil, nós não ouvimos falar de ciclones, ou quem ouvia falar isso 15 anos atrás? Não existia. Então hoje nós já ouvimos vários terremotos, inclusive na Bahia, e ouvimos também de ciclones extratropicais todos os anos, as maiores enchentes, as maiores secas, tudo está aumentando, e eu estou falando a nível de Brasil, sem falar de incêndios e tantas outras coisas que estão acontecendo por aí. Segunda categoria, sinais da sociedade. Jesus disse que a sociedade se tornar crescentemente mais ímpia, mais imoral, à medida que aproximar a vinda dele, a sua volta ou o arrebatamento da igreja. Então nunca em toda a história da humanidade, porque antes era de uma forma localizada, quando houve, por exemplo, o juízo de Deus sobre Sodoma, sobre Gomorra, quando a ameaça do juízo sobre a cidade de Nínive, que eles se arrependeram em Nínive, então eram localizados, mas hoje é algo globalizado. A questão da imoralidade, da impiedade, os valores invertidos, nunca se houve em toda a história tantos valores invertidos como hoje, que o certo é tido como errado e o errado é tido como certo. Você fazer a coisa certa, você é taxado como errado, e nós poderíamos citar muitos mais. Então Mateus 24, 12, diz que é como nos dias de Noé, cada vez mais maldosa. Ali ela chegou a se corromper quase que 100%, somente Noé e a sua família se salvaram por causa da justiça de um único homem chamado Noé. Então, primeiro, sinais da natureza. Segundo, sinais da sociedade. Terceira categoria de sinais espirituais. Aqui nós podemos incluir aparecimentos de falsos cristos, seus cultos, apostasia, muitas pessoas apostatando da fé, muitas pessoas declarando abertamente que elas preferem o pecado. E hoje vamos falar a nível de Brasil, não vou citar nomes porque nós não podemos citar nome, mas quantos cantores, pastores famosos que simplesmente apostataram da fé. A apostasia faz parte. E outro que nos chama a atenção também, e isso é para deixar muito mais alerta, todos eles é para alertar, já que é a questão da espiritualidade, é a apatia espiritual no meio dos cristãos. O Francis leu a parábola das 10 virgens, todas elas esperavam o noivo, certo? Então se refere ao quê? A igreja que espera o noivo. Mas qual o percentual que subiu? 50%, metade subiu. Amados irmãos, hoje nós encontramos muitos apáticos, crentes apáticos, muitas vezes dentro das igrejas, sem falar dos cristãos que estão fora de igreja, que se desviaram, não são apóstatas, porque o apóstata ele não tem mais perdão para o seu pecado, o outro sim. Quando nós lemos em Apocalipse, que João tem uma visão diante do trono de Deus, ele diz que vê uma multidão inumerável como a areia do mar, todos vestidos de branco, e ele pergunta quem são e de onde vêm, e ele diz: esses são os que vieram
da grande tribulação. Significa o quê? Os crentes que ficaram quando a igreja subiu. É um dos sinais da espiritualidade que Jesus nos deixou. Eu estava ouvindo um testemunho, e isso faz parte, Deus dá alerta, depois vou falar do meu próprio testemunho, de um pastor que ficou em coma muitos dias, e ele subiu ao céu, né? Ele viu muitas coisas, ele disse que não consegue descrever tudo, mas eu vou resumir bem aqui. Ele disse que uma parte dele ali, ele viu o arrebatamento, que ele olhava do alto, ele estava no alto com a igreja arrebatada, e ele olhava para baixo, e via multidões e multidões de crentes desesperados, porque não haviam subido. É um dos sinais espirituais, apatia espiritual, pessoas desapercebidas. O que eram as noivas? Crentes, estavam esperando, a igreja esperando, mas estavam apáticas, não tinham óleo de reserva, não estavam buscando ao Senhor. É aquele que ora, aquele que busca, aquele que vigia, é a noiva que sobe, os outros ficam. Sinais espirituais. Quarta classe, sinais da tecnologia. O livro de Daniel diz que haveria uma explosão, Daniel 12:4, uma explosão de conhecimento no fim dos tempos, e as pessoas se moveriam rapidamente de um lado para outro. Sinais da tecnologia. Nunca a tecnologia avançou tanto quanto agora. Falando a nível de medicina, há cerca de um mês e pouco atrás, foi implantado um coração suíno em um ser humano. Já estão fazendo órgãos humanos, só que a partir de são a partir de tecidos apenas. Então são sintéticos para substituírem. Eu estou falando a nível de medicina. Nós estamos falando hoje também de coisas tão extraordinárias. A questão da internet, 5G, 6G, que já está em estudo, nem implantaram em todo lugar 5G, a quinta geração. Então, são coisas extraordinárias da tecnologia. É um dos sinais que Jesus deixou. Aqui, uma das categorias. Quinta categoria, sinais da política mundial. A Bíblia profetiza que haveria um padrão de política. Por quê? Porque tudo caminha para um governo único. Quando a igreja for arrebatada, que ficarem os 7 anos da grande tribulação, haverá um governo único. Um governo único apenas para governar tudo. Hoje nós temos sinais da política. Quando um governante, quando um político fala algo que é contrário à grande maioria, ele já é rejeitado pelos demais políticos. Nós vimos o ex-presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente do Brasil, que falavam uma linha contrária à globalização política, e eles são taxados como errados, são contrários, são do mal, são isso, são aquilo, são do ódio. Então existe algo na política, uma linguagem comum entre todos. Por quê? Porque eles caminham para o governo único. Há pouco tempo atrás, estavam falando na Argentina que era necessário um líder mundial. Em outros lugares já se fala, precisa um líder mundial, é necessário um líder mundial. Então tudo caminha para esse tipo de coisas. O discurso, projetos da ONU que estão em pleno exercício, como a Agenda 2030, isso aí é só você entrar no site da ONU, Agenda 2030, você vê como está tudo caminhando, esse mundo político, para um governo único. Sinais das guerras, essas agora são as notícias mais ouvidas. Houve sempre guerra, sempre houve, mas nunca com uma intensidade como aconteceu nas últimas décadas e como está acontecendo hoje, nesse dia, nesse tempo. Aqui Jesus, ele não fala só entre guerra entre nações, ele fala também de guerras étnicas. Então tem muitos
lugares que estão acontecendo guerras étnicas, guerras tribais, então guerra de nação contra nação. Hoje nós estamos a um passo de uma terceira guerra mundial, que será a mais devastadora de todas. Por quê? Porque quando nós olhamos para o político, quem entende essa questão geopolítica, eles falam que tudo está a um passo. Hoje o mundo está dividido em duas partes, em dois pensamentos políticos apenas. Uma é do Ocidente, e ainda Israel dentro desse, que é defendido pelos Estados Unidos. O Ocidente é representado pelos Estados Unidos, e os outros países. Então existe uma guerra que começou há alguns anos. Tudo isso é para enfraquecer a maior potência mundial. Aconteceu entre Rússia, não quero entrar muito em detalhe não aqui, poderemos falar outra hora, mas esses são um dos detalhes. A guerra que está acontecendo hoje em Israel é uma das mais violentas, com mais mortes nas últimas décadas. É a que mais está chamando a atenção de todas. Tudo está caminhando para profecias bíblicas de reinos do norte, que incluem Rússia, tem a antiga Pérsia, que é o Irã, e muitos outros países se voltando. A Bíblia fala de um exército de 200 milhões de soldados de vermelho. Onde que tem um exército vermelho? Vocês sabem me dizer? Pense um pouquinho. Então é um dos sinais da guerra. E o sétimo sinal, que é o relógio de Deus para o mundo, os sinais de Israel. Então os sinais relacionados ao Estado de Israel, eles estão muito importantes, porque Israel é o relógio de Deus para o mundo. A Bíblia nos diz em Daniel 9:27, ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Este texto, ele revela um tratado de paz. Daniel capítulo 9, existe uma profecia chamada profecia das 70 semanas, que são 70 semanas anos. Ali tem datas específicas que são fáceis de analisar. Ele começa dizendo do dia que for dada a ordem para a restauração de Jerusalém. Isso aconteceu no primeiro ano do rei Ciro. Então tem uma data específica. Aí ele vai falar que a semana número 69, ela encerra quando o santo for levantado da terra. Quem é o santo que foi levantado da terra? Jesus disse: importa que o Filho do Homem seja levantado, o dia da crucificação de Jesus. E isso é fácil de calcular na história. Já foi feito esse cálculo do dia em que foi dada a ordem para restaurar o templo, que eles saíram, que Ciro deu a ordem, até o dia da crucificação de Jesus, somam 483 anos. Faltando o quê? Para os 490? 7 anos. Entre o período da graça, eu estou falando que Israel é relógio de Deus. No ano 70 depois de Cristo, Israel deixa de existir como nação, só volta a existir como nação no dia 14 de maio de 1948, o relógio de Deus volta a girar. E esse texto aqui fala então de uma semana ano, que está faltando, em que vai acontecer um acordo de paz, para a reconstrução do templo, porque aqui fala que na metade da semana ano, vai cessar o sacrifício. Por quê? Porque eles vão reconstruir o templo, e eles vão voltar aos sacrifícios do Antigo Testamento. Como que isso vai acontecer? Hoje, o primeiro-ministro de Israel,
um pouquinho antes de estourar essa guerra, ele estava costurando um acordo de paz chamado Acordo de Abraão, com os povos que são descendentes de Abraão, que são lá de Ismael, filhos de Ismael, depois de Esaú, que se juntou a eles, são tudo descendentes de Abraão, assim como Isaac, os israelitas. Então, acordos de paz. Só que esses acordos, eles vão acontecer em determinado momento. Ontem eu estava assistindo um vídeo dele, de alguns dias atrás, ele falando de uma pessoa que pode dar uma palavra lá, que pode acontecer o acordo de paz. Só que eu acredito que esse acordo de paz, ele vai acontecer quando a igreja for arrebatada, porque até então não será possível reconstruir o templo. Tudo indica hoje que o templo ele vai ser reconstruído em apenas uma semana. Por quê? Quando construiu a primeira vez o templo de Salomão, demorou muito tempo, mas não se ouviu um som de martelo sequer, nem uma talhadeira no local da construção. Eles construíram a quilômetros de distância, entalharam as pedras, as madeiras, tudo que precisava fazer e só encaixaram. Então, dizem que tudo está pronto, tudo, não só da construção, como os utensílios, tudo está 100% pronto, só falta encaixar. Então, com a tecnologia de hoje, guindaste, maquinário e tudo mais, uma semana o templo está pronto. Aqui diz o texto, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Está falando do anticristo. Ele vai fazer uma firme aliança com muitos. É um acordo de paz que vai acontecer. Mas na metade da semana vai cessar o sacrifício e a desolação virá sobre Israel. Israel ficará iludido, achando que ele é o Messias enviado, que agora está governando o mundo de paz, uma falsa paz, uma paz imposta. Mas por que isso aí vai acabar e os judeus vão se converter então? Porque Tessalonicenses, na segunda carta a Tessalonicenses, vai dizer que ele vai chegar ao ponto de se assentar no Santo dos Santos e vai dizer: eu sou Deus. Então o que vai acontecer? Exatamente com 3 anos e meio do período da grande tribulação, o templo ele é dividido em 3 partes. Vamos supor ali fora, aquela parte é o pátio chamado átrio, aí tem o lugar santo, onde tem o altar do sacrifício, e a terceira parte é o lugar santíssimo ou santo dos santos, que nós vemos lá que quando Jesus morreu o véu se rasgou. Ali só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E diz o texto que nesse aqui, o abominável da desolação, que Jesus cita também em Mateus 24, ele vai entrar no lugar santo dos santos, e ele vai dizer diante de todas as câmaras, para todos os judeus, para o mundo inteiro ver, ele vai dizer com todas as letras: eu sou Deus. Quando ele falar isso, vai cair as escamas dos olhos dos hebreus, dos israelitas, e eles então vão rejeitar, e aí eles vão reconhecer Jesus, que já veio, que a igreja está no céu, nas regiões celestiais com Cristo, como o Messias verdadeiro. E aí vai acontecer uma série de perseguição para Israel. Mas o que eu quero trazer para nós entendermos, é porque está muito próximo de acontecer um acordo de paz. Por quê? Porque todos clamam, eles querem a paz, todos querem a paz lá. Quem quer viver no meio de uma guerra o tempo todo? Ninguém quer. Então, Israel, como relógio de Deus, os sinais políticos estão aí. Esse primeiro-ministro, eu não estou afirmando, mas ele tem características da besta que emerge da terra. Não estou afirmando que ele é, porque em Apocalipse 13 fala de 2 bestas, uma que emerge da terra e uma que emerge do mar. Emerge da terra é o falso profeta, a terra é Israel, mar são povos, é o anticristo. E eu não lembro aqui o nome de um sujeito que está bem encaminhado, aparentemente pode ser isso aí também, que é aquele que você falou, que é fugiu o nome aqui dele, do sujeito ali,
mas esses são os sinais. Então nós temos 7 categorias de sinais que eles estão acontecendo simultaneamente. Há 90 anos atrás, 100 anos atrás, não poderiam acontecer os 7 simultaneamente. Por exemplo, Israel não existia, hoje existe, a partir de 1948. Então não existia, agora existe. Os 7 sinais estão acontecendo simultaneamente. As dores de parto, as contrações estão mais frequentes e mais intensas. A palavra do Senhor nos diz em 1 João 2,18, um texto que vocês estão ouvindo muito há 2 anos: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês já ouviram que o anticristo está vindo, já é a última hora. Todos sabem, eu vou contar aqui meu testemunho, para se algum não sabe ainda. Há 2 anos e pouco, eu sonhei que eu estava pregando para 3 pessoas, e os meus olhos literalmente eram chama de fogo, assim como descreve os olhos de Jesus. E eu falava: é tempo de arrependimento, é tempo de mudar de vida, é preciso se arrepender, é a última hora de Deus para o homem, é a última hora. E eu abri a minha Bíblia, estou pegando aqui um texto qualquer, mas era 1 João 2,18, e a Bíblia impressa havia mudado a fonte escrita. É impossível mudar a fonte depois que imprime, ou alguém já viu fazer isso? Não dá. Mas na minha Bíblia impressa havia mudado a fonte, no texto de 1 João 2,18, filhinhos, esta é a última hora, o anticristo se aproxima. Se o anticristo se aproxima, o arrebatamento está próximo. Exatamente 1 semana depois, não em sonhos, mas no momento que eu dobrei meu joelho para orar, o Espírito Santo falou de uma forma muito clara, muito compreensível: prepara o meu povo para se encontrar comigo. E eu falei: o teu povo não está preparado? E ele disse: não, meu povo é muito apegado a esta vida e tem muito medo da morte, a qual não deve ser temida. A dor da morte é para os que ficam. Foi claro, foi muito claro o que Deus falou, e o Espírito Santo começou a ministrar durante muito tempo, coisas que ele já tinha falado e eu não tinha entendido muito bem, mas ele fala acerca do arrebatamento, está cada vez mais próximo, está tudo diante dos nossos olhos. E assim como nós também somos muito apegados a esse mundo, precisamos nos desapegar, porque é hora de se encontrar com Deus. Não se esqueça, metade das noivas ficaram, significa que elas estavam desapercebidas. Tem muitas coisas que Deus está gritando, falando aos 4 ventos, e tem crente desapercebido. Tem pessoas que ouvem e não nasceram de novo, não se entregaram por completo para Cristo, e Ele quer que faça um compromisso para não ficar para os piores anos da era da humanidade, que é sob o governo do anticristo. Não queira ficar. Não só sou eu que estou tendo experiências, inúmeras pessoas têm experiências. Hoje mesmo foi a Sil que postou, não foi, Sil? Uma revelação que Deus deu para uma pessoa, falou aquilo que a bispa tem falado há anos aqui: guarde alimentos, porque estão vindo dias difíceis. Deus tem falado constantemente: prepare-se, espere o melhor, prepare-se para o pior. Nós não sabemos o dia, a hora, nós não sabemos se nós estaremos nessa paz e tranquilidade que estamos hoje, na hora do arrebatamento. É hora de se preparar, é hora de ficar atento. Mais de 300 referências só no Novo Testamento acerca do arrebatamento, da volta de Cristo, assuntos escatológicos, todos eles acompanhados. Portanto,
se preparem, fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem o dia e a hora. Os sinais estão todos aí acontecendo simultaneamente, numa intensidade cada vez maior. Mas tem muitos que estão dormindo, e Deus não quer que ninguém fique. Volta aqui o texto do início ali, por favor. Só os últimos versículos ali, 4, 5 e 6. 1 Tessalonicenses 5, 4, 5 e 6. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Tem alguém aqui que está em trevas? Tem alguém que está em trevas? Tem alguém que está sem óleo reserva como a noiva, as 5 noivas? Porque todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Quando ele fala não durmamos, obviamente que no momento do arrebatamento da igreja, muitos estarão dormindo o sono normal, vão subir. Mas não ser apático. Porque ele diz, não durmamos como os demais, que não conhecem a verdade. Significa que tem gente que conhece a verdade e vai ficar, porque não deu importância, não ligou para aquilo que Deus estava falando. Curva a sua cabeça. Quero chamar a bispa para fazer uma oração. Muitos pensam, de novo o bispo falando. Deus me chamou para ser o atalaia. Pode chegar, bispo. Deus me chamou para ser um atalaia. Deus me chamou